O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Nós lemos Primeira Epístola Universal do Apóstolo São João, capítulo 1, versículo 3. Amados, com essa escritura nós estamos cumprimentando a todos nossos preciosos irmãos, quando estamos aqui dependendo do Espírito Santo para nós termos um estudo baseado em São João, capítulo 10, versículo 30. Mas antes de nós lermos essa escritura de João 10, 30, nós queremos tomar São Mateus 3,16. E vendo Jesus, sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo, como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer de habitar. Amados e preciosos irmãos, nós lemos São Mateus 3, 16 e 17, para nós termos aqui uma base para nós entrar no nosso estudo que estamos pleiteando trazer através dessa oportunidade que Deus tem nos dado, que é falarmos um pouco sobre a escritura de São João 10, 30, quando Jesus disse: Eu e o Pai somos um. Nós sabemos que no natural todo mundo tem a mesma interpretação quando lê essa escritura. Eles dizem: aqui não tem como argumentar, já está exposta aqui a escritura, já está declarado aqui. Quando ele disse: eu e o Pai somos um, as pessoas dizem, ele está dizendo que ele e Deus é a mesma coisa, que Jesus é o próprio Deus. Veja só. E isso, as linhas doutrinárias diversas, todas elas, desde o Espiritismo, Pentecostalismo e Humanismo, e também até o povo da mensagem, eles têm essa mente natural, essa mente intelectual, e eles é a mesma compreensão. Eles dizem: Jesus e Deus é o mesmo. Então, amados, com isso nós sentimos, pelo Espírito de Deus, trazer um estudo aqui e mostrar que tudo de Deus tem que ser através da revelação. A Bíblia, por ser um livro, ela continua sendo um livro, na ordem da gramática. Por isso, São Paulo diz, em 2 Coríntios 3, 5 e 6, ele diz assim: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito é quem dá vida. Então, nós temos aqui a Bíblia com dois lados, o lado revelação e o outro lado interpretação. Deus está na revelação e o anticristo está na interpretação. Veja bem, e o profeta de Deus mostra para nós a necessidade para nós compreender a revelação de Deus nesse dia. Ele diz: há uma necessidade. Ele diz, aqui na própria mensagem Revelação de Jesus Cristo, 54, ele diz: eu sei que se necessita de uma verdadeira revelação do Espírito Santo para obter a verdade da deidade nesses dias em que temos tanta perversão quanto se tem pervertido as Escrituras. Revelação de Jesus Cristo 54. Veja, ele está falando que há uma necessidade de uma verdadeira revelação do Espírito Santo para nós obter a verdade da deidade. Veja que coisa. Então, voltando no 53, ele diz: mas também se necessita de uma revelação por meio do Espírito Santo para que você possa entender a verdade de que ele é um.
como nós estamos falando sobre São João 10,30, eu e o Pai somos um. Aí o profeta disse, você precisa de revelação por meio do Espírito Santo para você entender, porque ele diz que eu e o Pai somos um. Se necessita de revelação para ver que o Jeová do Antigo Testamento é o Jesus do Novo. Satanás entrou na igreja, cegou as pessoas são os ministros, líderes, acerca desta verdade. Revelação de Jesus Cristo 53. Então, amados, nada nós obtemos da parte de Deus para nós se não for através da revelação. E nós estamos aqui nesse instante para nós discorrer esse assunto. Porque, veja bem, o grande Deus Espírito Santo, como Espírito ele não pode morrer, como Espírito ele não pode ser visto, como Espírito ele não pode ser crucificado, como Espírito ele não pode derramar sangue. Então esse grande Deus Espírito Santo, ele veio através dos seus mensageiros, profetas, ele veio anunciando o seu grande plano de redenção, que era trazer à existência um outro ser, para através desse ser, que é o seu próprio Filho, ele operar a sua obra de redenção. E o profeta de Deus mostra para nós aqui um assunto que deve ser de muito interesse para nós nesse instante, na mensagem A Era de Esmirna, parágrafo 97. Quando o Espírito Santo desceu sobre Maria, veja, ele criou dentro de sua madre a célula que se multiplicaria e se tornaria o corpo de Nosso Senhor. Aquela célula foi criada, diz o profeta de Deus. Ela era o princípio da criação de Deus. Aí o profeta de Deus vem e diz, é isto que Jesus é, o princípio da criação de Deus. Então, amados, daqui desse parágrafo nós já estamos, através do Espírito Santo, obtendo luz para nós entender as Escrituras quando ele diz, eu e o Pai somos um. Veja bem, ele diz que é isto que Jesus é, o princípio da criação de Deus. Veja, aquele santo foi cheio com sangue santo, o próprio sangue de Deus. O tabernáculo veio ao nascimento. Veja, depois do tempo determinado por Deus, que a criança, o ser humano é formado, que são os 9 meses, ele veio ao nascimento. Veja, aquela célula que foi criada ali. Então, ele cresceu, depois que nasceu, ele cresceu e se tornou um homem. Veja, ele foi ao Jordão e ali esse sacrifício foi lavado por João, no rio chamado Jordão. Quando aquele sacrifício aceitável saiu da água, Deus veio e habitou nele. É o que está escrito em São Mateus 3:16 e 17. Enchendo com espírito sem medida. Veja? Com espírito sem medida. Aí você vai em Colossenses 2, versículo 9. Toda a plenitude de Deus habitou nele corporalmente. E quando ele morreu, diz o profeta, ele derramou seu sangue, a perfeita vida de Deus foi liberado para voltar sobre o pecador que aceitaria Cristo como seu Salvador. Aí o profeta disse, que maravilha. Então, amados, aqui nós estamos entendendo que Deus para cumprir as Escrituras, trouxe um filho à existência. E através desse filho, Deus entra nele. Deus entrou nele não quando ele nasceu. Nós precisamos de aprender isso. Deus não entrou nele quando ele nasceu, nem mesmo ainda quando tinha 12 anos. O profeta disse na mensagem Paradoxo, uma dessas mensagens que ele pregou muitas, com esse título, 282. Ele disse, esse menino, criança de 12 anos de idade, absolutamente nenhuma sabedoria. Ora, mas somente um menino de 12 anos de idade,
O Pai não habitava nele nessa época. Ó, como é bom nós temos uma orientação profética para nos esclarecer essas coisas. Porque ele veio no dia quando ele batizou. Ele viu o Espírito de Deus descendo, veio e entrou nele. Isso está em São Mateus 3, 16 e 17. Veja, falando de João Batista, ele viu o Espírito de Deus descer e entrar nele. Mas olha, esse pequeno menino de 12 anos de idade, sendo a palavra, ele nasceu ungido, porque ele não veio pela via do sexo. Ele veio pelo poder da criação de Deus. Veja, para ser ungido. Veja, e ele foi ungido quando Deus entra nele, no batismo, no Rio Jordão. E aqui ele estava, não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Olha, dos negócios de meu pai. Porque Deus o constituiu ele. Eu li São Lucas 2, 46 e 49. Deus o constituiu a Jesus Cristo como Senhor e Cristo. Nós podemos encontrar isso. Atos 2, 36. Saiba, pois, ó casa de Israel, que este Jesus a quem vós crucificaste, Deus fez Senhor e Cristo. Então, Deus o fez Senhor e Cristo. Isto é um tipo de José lá no Egito, quando José interpretou o sonho de Faraó. Veja, Gênesis 41, 38. Faraó constituiu a José como senhor da sua casa. E ali, aquele pequeno homem tornou-se um grande referencial depois que Faraó o constituiu como senhor de sua casa. De tal forma que você pega Gênesis 41, 55, quando as nações estavam em crise, em escassez, com necessidade de alimentos, eles ficou sabendo que no Egito tinha fartura, tinha abundância, e eles se endereçaram tudo para o Egito para buscar recursos, buscar socorro, buscar alimento. Então, ao chegar diante de Faraó, aquelas gentes, eles disseram: Sua Excelência, nós estamos morrendo de fome, e nós sabemos que aqui no Egito não tem essa escassez, tem, ao contrário, é fartura, e nós viemos pedir ao Senhor misericórdia, pedir socorro ao Senhor em termos de alimento e assim. Então, o rei Faraó, ele disse: Vocês não sabem que eu constituí José como senhor dos meus negócios? E depois a ele, o que ele vos disser, isto fareis. Gênesis 41, 55. Então, amados, dessa forma também Deus fez a mesma coisa com Jesus Cristo. Agora, o que nós queremos estar mostrando para os irmãos aqui é que nós não defendemos na divindade dois seres, não. Olha, não. Veja, Deus é o único ser imortal. Diz o apóstolo São Paulo, capítulo 1, 17 de 1 Timóteo, ele diz: Ora, ao Rei dos séculos, falando de Deus, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Veja, então, nós não estamos aqui defendendo que na divindade há mais de um, não. Nós não temos essa crença, nós não defendemos essa crença que na divindade há mais de um. Se fosse assim, nós estaríamos enquadrados com os pagões, como diz o profeta de Deus na mensagem Abraão Restaurado 91. Mas o que nós queremos mostrar para vocês mas antes de entrarmos nesse assunto, nós entramos nas escrituras aqui. São João 17, versículo 3. Jesus orando a seu Pai, porque ele é o Filho, ele é o Pai, ele orava ao Pai, ele era o Filho da obediência. Então ele orando ao Pai, ele diz: a vida eterna é essa, que te conheça a ti só, veja só, a ti só como o único Deus verdadeiro, Iá.
Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, irmão, nós não defendemos essa crença de que na divindade há mais de um ser. Nós não temos nenhuma base para isso, jamais. Agora, quando o grande Deus vem para realizar a sua obra, então, esse grande Espírito Santo vem no batismo, no Rio Jordão, quando Jesus tinha 30 anos de idade. Veja só. O nosso profeta, William Marion Branham, mostra isso para nós na mensagem da graça 196. Ele diz: a criança nasceu e veio ao crescimento. E quando ele tinha 30 anos de idade, era adulto, então o pai veio e entrou nele no dia do seu batismo no Rio Jordão, quando ele estava sendo batizado por João Batista. Então, quando Deus entra dentro dele, meu irmão, aí ele podia dizer: eu e meu pai somos um. Você está, então, tendo entendimento quanto a isso agora. Agora, veja bem, antes do pai entrar dentro dele, ele nunca usou esse termo: eu e meu pai somos um. Veja, porque antes de Deus entrar dentro dele, ele nunca fez um milagre. Jesus nunca fez um milagre antes dos 30 anos, quando Deus entra dentro dele. Jesus nunca realizou a ressurreição, nunca realizou a cura de um cego, nunca transformou água em vinho. Isso tudo aconteceu depois que o pai entrou dentro dele, com os 30 anos. Veja só. Por isso ele disse: as obras que eu faço não sou eu, é o Pai que está em mim. São João 14, versículo 10. Então, esse grande Deus Espírito Santo agora estava andando aqui. Ele tinha 2 pés para andar, ele era um homem, ele tinha uma boca para falar, ele comia, ele tinha olhos para ver, tinha mãos para palpar. Então, veja, esse grande Deus estava num tabernáculo, o corpo do seu próprio filho. Então, através desse corpo, desse filho, Deus ficou ali 3 anos e meio realizando sua maravilhosa obra. Amém, irmãos? Então, veja, agora, durante esses 3 anos e meio, Deus estava ali. Deus tinha 2 pés para andar. Então, Deus estava operando sua maravilhosa obra. Agora, o profeta de Deus mostra para nós, na mensagem, senhores, queríamos ver Jesus. Parágrafo 30. Agora veja você, quando o homem era ungido, como José, ele retratou a Cristo. Quando Moisés foi ungido, ele retratou a Cristo. Quando Davi foi ungido, ele retratou a Cristo. Todos culminando em Cristo. E ele, isto é, Jesus Cristo, foi a plenitude da palavra. A palavra se manifestou nele, ele foi o ungido completo. Eles, os profetas lá, eles tinham em porções, nós a temos em porções. Ele foi ungido, o plano inteiro de Deus se encontrava nele. Que coisa maravilhosa! O plano de Deus, antes da fundação do mundo, para redimir o mundo perdido, estava nele. Ele foi a palavra, e ele ainda é a palavra. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Lembre-se, ele veio aos pais através dos profetas. Deu-se a conhecer pelos profetas. E então, nesse último dia, através do seu Filho, Jesus Cristo, ele foi Deus manifestado em carne. Então, quando esse grande sobrenatural estava dentro de Jesus Cristo, meu irmão, ali estava o grande Deus Jeová, sendo um homem aqui na terra. Por isso o profeta de Deus veio e disse: se eu pregar que Jesus Cristo não é o próprio Deus, veja, eu serei um dos maiores mentirosos. Mas o profeta sabia o que ele estava falando. Ele sabia que
Quando Deus estava dentro de Jesus Cristo, conforme Colossenses 1,19, veja bem, aonde Paulo diz que nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Veja, o profeta de Deus, falando sobre esse assunto, ele disse: e não sabeis, 104, toda a plenitude de todas as coisas, toda a plenitude de Deus, toda a plenitude dos anjos, toda a plenitude dos tempos, toda a plenitude da eternidade, todas as coisas habitam nele, quando o Pai entra dentro dele, no batismo. Esse é o indivíduo. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Então, veja que coisa. Então, 3 anos e meio, ali estava Deus, naquele tabernáculo. Jesus dizia: quem me vê a mim, vê meu Pai. Quando o Pai entrou dentro dele, as obras que eu faço, não sou eu quem faz, é o meu Pai que está em mim. Esse grande Deus, Espírito Santo, agora ele estava realizando sua obra, porque tudo foi Deus, meu irmão. É Deus quem cura, é Deus quem transforma, é Deus quem ressuscita, é Deus quem salva, é Deus quem muda nossa mente, é Deus quem transforma nossa vida, quem nos dá um novo nascimento, é Deus que faz essa obra tão gloriosa em nosso ser. Agora, veja bem, através do seu Filho. Nunca Deus faz nada sem ser através do seu Filho. Paulo dizendo aos Hebreus, capítulo 1, ele diz: através dos profetas, através, falou Deus aos nossos pais, mas hoje, diz São Paulo, Deus fala a nós através do seu Filho amado. E o profeta de Deus ainda diz aqui, no tempo da colheita, 131, para confirmar, ele diz: Deus não faz nada senão através do seu Filho Jesus Cristo. Então, é Deus quem salva tudo, sim, com certeza, mas através. E o apóstolo São Judas diz no capítulo 1, que é só um capítulo, versículo 25, ele diz: ao único Deus, veja, é isso que nós cremos, ao único Deus Salvador nosso, através, por Jesus Cristo. Louvado seja Deus, nosso Senhor. Então, veja bem, agora, esse grande Deus ficou ali naquele tabernáculo chamado Senhor Jesus Cristo. Veja, Deus estava materializado naquele tabernáculo que ele mesmo criou. Deus era um homem, Deus se fez carne, o Verbo se fez carne. Então, Verbo, palavra, a palavra agora estava materializada num homem. Veja, e Jesus veio e disse para aqueles judeus que criam nele. Jesus dizia para eles assim: e dizia, pois, Jesus aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então ele não disse: se vocês permanecerem nos credos, nas tradições e nos costumes religiosos do mundo, não. Ele disse: se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. E se nós considerarmos isto, irmão, nós veremos também na Escritura de São João 5,37, Jesus dizendo: o Pai que me enviou, ele mesmo dá testemunho de mim. Jesus diante daqueles fariseus, pregando para eles. E Jesus voltou e disse para eles: vós nunca escutou sua voz e nem tampouco compreende o seu parecer. E Jesus foi e disse para eles, Jesus disse para eles assim: e vocês, então, a palavra do Senhor não está em vocês. Aí eles retrucaram. Jesus disse assim, eles disseram: por quê? Ele falou: porque naquele que ele enviou, vós não crestes. Então, veja que coisa, né? A palavra do Senhor não estava neles, naqueles fariseus, porque eles rejeitaram Jesus Cristo. Eles não creram em Jesus Cristo.
como filho de Deus. Então, amados, o que nós estamos mostrando aqui é que Deus, o grande Deus do céu, ele veio no corpo que ele gerou no ventre de Maria para cumprir Isaías 7,14. E quando Jesus era adulto, Deus entra dentro dele, e aqui está o grande Deus fazendo a sua obra maravilhosa, né? Então esse mesmo Deus que ficou nele 3 anos e meio, saiu no dia que ele foi crucificado, no jardim do Getsemane. O Pai deixou ele. Veja bem, porque Deus não pode morrer. O profeta de Deus disse na mensagem Acusação 154. Ali eles crucificaram, eles mataram o corpo que continha Deus. Veja, não Deus, porque Deus é imortal. Agora, quando Jesus foi ser crucificado, Deus deixou ele. Deus saiu do corpo dele. Se ele perguntar: Senhor, por que o Senhor fez isso comigo na hora mais que eu preciso do Senhor, na hora que eu estou aqui para ser crucificado? Ele podia dizer assim: ó, meu filho, se eu ficar dentro de você, você não morre, porque não pode matar Deus. Deus é imortal. Então o profeta vem e diz na mensagem Acusação 154, eles puderam matar o corpo, eles não podem matar Deus. Matou o corpo que continha Deus. Veja que coisa. Então, amados, agora, veja só. Então esse grande Deus veio e habitou no seu Filho 3 anos e meio e realizou uma obra maravilhosa. Aí, para nós entender melhor, aqui o nosso profeta vem e diz para nós aqui na mensagem: muda Deus seu parecer? Agora observe no parágrafo 179. Agora observe, quando Jesus veio, observe o que ele fez para provar que ele era esse Messias, esse ungido. Um dia depois que ele recebeu o Espírito Santo, né? O Pai tinha descido e habitado nele, Pai e Espírito, na forma de uma pomba, descendo do céu, dizendo: este é meu Filho amado, em quem me compraz habitar. Aí o profeta de Deus vem e diz: essa é a razão porque ele diz: eu e meu Pai somos um. Eu estou lendo, muda Deus seu parecer, 180. Essa é a razão porque ele diz: eu e meu Pai somos um. Veja, meu Pai habita em mim, não sou eu quem faço as obras, é meu Pai que habita em mim. Então, amados, está tudo aqui na mensagem, mas nós precisava desse tempo dos quais Deus preparou para nós estarmos aqui, trazendo à luz da revelação esse assunto tão maravilhoso. Veja que coisa, porque o profeta diz aqui na mensagem, em sua presença 43, ele diz: portanto, nós não estamos aqui ordenados a fazer nada senão permanecer com essa palavra. E se um homem é enviado de Deus, ele permanecerá com a palavra, porque Deus pode somente defender a sua palavra. Então, amados, e dessa forma nós estamos mostrando aqui. Agora, nós viemos através dessa tradição, através dessas lideranças que não teve a revelação de Deus para mostrar essa diferença aqui entre Deus e seu Filho. Eles são unicistas porque o profeta diz que essa gente, eles não crê que Deus tem um filho. Ele diz que é o próprio Deus que veio numa forma de ofícios e de atributos, mas era o próprio Deus. Agora, eu pergunto para vocês, quando estava na cruz, Jesus gritando, de acordo com Mateus 27, 46, ele gritando: Deus meu, por que me desamparaste? Ali não tinha ofício, gritando para Deus, o seu próprio Pai: por que me desamparaste? Não, ali era o próprio Filho. Então, essa gente que são lideranças dentro da mensagem, e
eles têm essa mente unicista. Veja que coisa. O profeta disse na mensagem, mensagem da graça, parágrafo 37, ele diz: há um grupo de pessoas que se chama a si mesmo de unicista ou de somente Jesus. Eu não concordo com eles a respeito de suas teorias. Então, amados irmãos, nós vemos na mensagem Revelação de Jesus Cristo que isso durou um tempo para chegar a nós, mas chegou, diz o profeta, e o temos aqui hoje em dia, essa revelação. Mensagem Revelação de Jesus Cristo, parágrafo 27. Então, veja bem, e com a luz da palavra de Deus, nós estamos entendendo por que Jesus diz: eu e o Pai somos um. É porque o Pai desceu no batismo e habitou nele com 30 anos de idade. E é toda a obra que foi realizada, Deus realizou através dele. Porque o próprio Jesus Cristo disse no livro de São João, capítulo 5, versículo 19, o Filho por si mesmo não pode coisa nenhuma. Então veja bem, agora, se o Filho não pode coisa nenhuma, é o próprio Jesus Cristo que está mostrando para nós. Veja, agora, e nós temos aqui na mensagem Sabedoria versus Fé, o profeta mostra aqui para nós e chama nós a atenção para algo, para nós entender o que estamos falando ainda com mais luz. Aqui está um pequeno pensamento. Veja, Sabedoria versus Fé 50. Para vocês, aqui está um pequeno pensamento para vocês. Tudo que teve princípio tem fim. Mas as coisas que não têm princípio são as que não têm fim. Veja, portanto, eu quero fazer uma pergunta: como pode fazer sentido para nós a palavra filiação eterna de Deus? Porque como Pai nós encontramos na Escritura, Pai eterno, Pai eterno, Pai eterno, mas você nunca viu na Escritura Filho eterno. Aí ele faz a pergunta: como pode ter sentido para nós a expressão filiação eterna de Deus? Se ele foi um filho, ele teve um princípio. Se ele foi um filho e foi eterno, como poderia ser um filho e ser eterno? Porque um filho é um produto de algo. Mas se ele foi ele não poderia ser um filho e ser eterno. Não há tal coisa como filho eterno de Deus. Porque se ele nunca teve um princípio, então ele não poderia ser outra coisa senão eterno. Mas se ele foi um filho, ele teve um começo. Então ele não pode ser um filho eterno. Ele foi o Deus eterno manifestado em um filho. Vê? O Deus eterno. Porque Deus é a única coisa que é eterna. Amém. Então, amados, nós estamos entendendo pelas Escrituras Sagradas a mensagem do profeta de Deus, que o Filho teve um começo, teve um fim. Então ele nunca foi Deus. Ele era o Filho de Deus. Agora, que coisa maravilhosa nós poder ter a Escritura aqui para nós através do seu mensageiro. Graças a Deus por isso. Então, nós temos aqui as Escrituras. Nós vamos examinar algumas Escrituras e vamos ver o próprio Jesus Cristo mostrando que há outro ser no plano de Deus para realizar a sua obra. Então, se nós não cremos que há outro ser, nós temos essa mente unicista, que crê que tudo foi Deus, Ele mesmo. É Ele mesmo que desceu, Ele mesmo que foi gerado. Como pode Deus estar gerando Deus? O profeta disse na mensagem a Laodiceia, parágrafo 70. Se você tem uma interpretação que aquilo que foi gerado é Deus, ele falou assim: como pode Deus gerar? Como pode Deus ser gerado? Como pode Deus ser criado quando Ele é o próprio Criador? Mensagem era de Laodiceia 70. Então veja bem, nós temos aqui a Escritura de São João 5,30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Isso é o que Jesus está dizendo. Como ouço, assim julgo. Meu juízo é verdade, é justo, porque não busca a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Amados, você viu aqui as duas vontades? A vontade do Filho não busca a minha vontade. Então o Filho tinha uma vontade? Sim, mas a vontade do Pai que me enviou.
Se eu testifico de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testemunha de mim. E sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. São João 5, 30 e 31. Então Jesus disse há outro. Então, veja, mas na mentalidade dos pregadores modernos desse dia aqui, eles dizem, não há outro, não, é o próprio Pai mesmo, mas Jesus está dizendo há outro. Veja, São João 5, 30 e 31. Ainda São João 8,16, ele diz, se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só. Então, amado, se eu não entendo aqui que ele está dizendo que tem outro, então como é que fica a gramática, para nós entender? Não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. São João 8,16. E os judeus questionaram com Jesus Cristo, porque os judeus não têm entendimento que Deus tem um filho. Isso Deus cegou eles, para eles não ver o Messias, o ungido de Deus, para um propósito. Veja bem, e eles questionaram. Jesus disse, repreendeu eles, disse, na vossa lei não está também escrito que o testemunho de dois homens, é verdadeiro? Eu testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Então Jesus chamou a atenção deles, mostrou aqui, na vossa lei, porque eles creem na lei, não está escrito que o testemunho de dois homens, ele está dizendo Deus, o Pai e o Filho. Que coisa, né? Mas isso tudo estava oculto, mas aprove a Deus revelar isso para nós, mostrar a Escritura para nós. Agora veja bem, o próprio Jesus disse assim, ouviste o que vos disse, eu vou e venho para vós, se me amasses, certamente exultaria, por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Que coisa, São João 14, 28. Então, o Pai é maior do que eu. Agora, como pode ele dizer que o Pai é maior que ele e ele é o mesmo Pai? Que coisa, né? Então, nós viemos com essa mente unicista, muitos anos, com essa crença errada, veja, descartando o Filho de Deus. Porque, se você entender uma coisa pela Escritura, uma divina revelação de Deus para nós nessa hora, veja, ninguém nem mesmo pode honrar a Deus se não honrar primeiro a Jesus Cristo. É isso que São João mostra para nós aqui. São João 5, o apóstolo São João 5, 22 e 23. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem ao Filho, como honrem ao Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que me enviou. Primeiro, você tem que honrar o Filho, unicistas, cegos, incrédulos. Vocês que negam o Filho, vocês nem mesmo podem honrar a Deus, o Pai, se vocês não honrar o Filho. Veja, está escrito na palavra. Nós lemos aqui São João 5, 22 e 23. Agora, veja bem. Agora, nós entendemos, irmão, que o diabo trabalha nesse dia no lado oposto, para negar que Deus tem filho. Porque o diabo sabe que Deus colocou a vida eterna no seu filho. É isso que está na Bíblia, irmão. O diabo sabe que se o povo passar a crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus, ali está o seu fracasso, a sua derrota. Então o diabo trabalha através desses ministros, esses falsos ungidos que o profeta mostra aqui nesse dia, trabalha através deles para negar a palavra, negar as Escrituras. E por isso São João, depois daquela grande revelação do Apocalipse, ele desceu assim de uma forma impactante e gritou ali, 1 São João 2,22, Carta Universal de João, ele diz, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Veja bem, que coisa tremenda. Por isso ele diz, qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Que coisa, né?
Você, para ter o Pai, meu irmão, você tem que confessar o Filho. Isso é a Bíblia Sagrada, é o plano de Deus, né? Jesus chegou a dizer: ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja. Agora, o diabo trabalha no sentido oposto. Veja. Agora, então, ainda na Carta Universal, o profeta, aliás, ali o apóstolo São João, mostra para nós. Veja aqui, capítulo 4, versículo 14 e 15. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Agora, você quer ver uma religiãozinha fracassada, mentirosa, anticristo? É essa que nega o Filho. Pois, como que pode? Se a palavra diz, e olha que a palavra, o salmista diz: para sempre, ó Deus, a tua palavra permanece no céu. Salmo 119, 89. E o Senhor Jesus Cristo diz, São Mateus 24, 35, ele diz: passa o céu e a terra, mas as minhas palavras nunca vão passar. Veja que coisa, meu irmão. E aqui está o apóstolo São João dizendo para nós: e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Veja, e essa gente religiosa do dia, que estão aí com a mensagem do profeta na mão, dizendo ser as pessoas que têm a revelação de Deus, e eles mostram, eles têm até folheto dizendo que Deus não enviou o Filho, não, ele mesmo veio. Isso é uma contradição à palavra, porque aqui está escrito: e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele. Você vai querer, depois de ouvir isso aqui, vai continuar negando o Filho de Deus? Se você faz isso, você mostra que você é um espírito contrário à palavra. Deus está nele e ele em Deus. Então, amados, é muito sério isso aqui, muito sério. Porque veja bem, isso pesa, irmão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. São João 5,26. Então a vida, Deus é o único autor da vida. Mas como Deus constituiu a Jesus como Senhor dos seus negócios, Deus é Espírito, e através de Jesus Cristo, Deus consumou sua obra de redenção no Calvário. Quando Jesus morreu, ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito, porque tudo está consumado. Esse mesmo Deus, que é o autor da vida eterna, deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Por isso, as Escrituras dizem: o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Veja bem, esse é o selo de Deus, esse é o aval de Deus, essa é a luz de Deus. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Olha, além de não ter a vida, aquele que rejeita o Filho, através dessas lideranças cegas, e eles têm ainda sobre eles a ira a presença de um Deus irado sobre ele, mas a ira de Deus sobre ele permanece. São João 3, 35, 36. Amados irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Quando nós estamos descobrindo, irmão, pela Escritura Sagrada, que nós estamos na letra da Bíblia, nós estamos sob a liderança de homens intelectuais, homens religiosos sem o Espírito Santo, homens religiosos sem Deus, porque eles negam a palavra de Deus. Veja, e o irmão Brano, profeta de Deus para nós nesse dia, ele falando sobre ofício,
na mensagem 1 Selo 269, ele disse assim, que Jesus não estava orando aos ofícios. Ele disse assim, ali não estava o filho orando, dizendo, rogarei ao ofício quem envie outro ofício. Irmão, como ofício, Jesus esteve na mente de Deus como ofício e atributo desde antes da fundação do mundo, mas quando ele, no tempo, na dispensação do tempo certo, que ele foi gerado no ventre da mulher e ela concebeu e deu à luz o filho, ali aquele ofício, aquele atributo estava nascendo, era um filho, não era, Deus não estava gerando ofício, não, irmão, tira isso de sua cabeça. Eu estava nos ombros do meu pai como ofício, mas meu pai nem está mais nessa dispensação, meu pai já morreu, então eu estou aqui como aquela evidência que estive nos ombros dele. Mas hoje eu não sou um ofício, eu sou um filho que esteve lá. E Jesus era isso, meu irmão. Jesus não morreu na cruz um ofício, não, morreu o Filho de Deus. O Filho de Deus. Veja bem. E o apóstolo São João, eu estou encerrando o assunto aqui, na mensagem, né, na Bíblia Sagrada, na Carta Universal, ele diz assim, 5 versículos 11 e 12, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, amados, se você não tem o Filho de Deus, você está descartado, fora do plano de Deus. Então, ouça o poder de Deus, ouça a palavra de Deus, ouça a advertência de Deus nessa hora, que Deus tem nos dado pela sua graça e misericórdia. Então, amado, para que nós possamos entender a Bíblia dentro da revelação, porque caso contrário nós somos tudo letra, na letra nós estamos mortos, nós somos crente, carregador de mensagem, carregador de Bíblia, mas morto, seguidor de guia cego. Jesus disse, São Mateus 15, versículo 14, deixai-os, são condutor cego, e um cego guiando outro cego, vai tudo para o mesmo endereço. Mas o grande Espírito Santo tem vindo para nos ajudar nessa hora tão oportuna. Amado, que Deus te abençoe e te dê graça, que te dê unção de Deus, sabedoria do céu, para você discernir entre o certo e o errado. Porque nós estamos vivendo nessa era do engano, tentando fazer um serviço para Deus fora de sua vontade. Parágrafo 179. O profeta chamou isso de era afiada, quando o ministério do anticristo seria tão perfeito. Veja que perfeito nas escrituras, nós imediatamente pensamos na palavra de Deus. Não há nada mais perfeito do que a palavra do Senhor. Mas em termos de engano, através do anticristo, ele é perfeito para enganar. Diz o profeta de Deus, que se possível fosse, enganaria até mesmo o eleito. Mas graças a Deus, o eleito, não há como enganar um eleito. Porque o eleito tem a direção do Espírito Santo. O eleito, ele é como diz o profeta de Deus aqui na mensagem, em sua presença 43. Nós estamos ordenados, nós não estamos ordenados a fazer nada senão permanecer com essa palavra. E se um homem é enviado de Deus, ele permanecerá com a palavra, porque Deus pode somente defender sua palavra. Graças a Deus por isso. Então é o que nós estamos fazendo, meus queridos irmãos, defendendo a palavra de Deus. Meu querido, Deus te abençoe. E Deus te dê graça e te recompensa pelo tempo que você dispensou para nos ouvir. Que o Senhor Jesus continue nos ajudando. É o meu profundo desejo da minha alma, do meu coração. E que em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus continue nos abençoando e nos ajudando. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.
mais que o ouro e a prata e muito dinheiro. Ante Deus a maior riqueza é ver uma alma se converter. Para um ganhador de almas é satisfação e o maior prazer. Eu prefiro somente uma alma do que ter o mundo em minhas mãos. Se eu ganhar somente uma alma, será grande o meu galardão. Muitos não dão valor para as almas, trocam elas por prata e ouro. Quero muitas almas em minhas mãos do que minhas mãos cheias de tesouros. Uma alma vale muito mais que o mundo inteiro. Isto deve estar no coração de um grande obreiro. Se Deus tem confiado a ele um dom para o evangelismo, seu interesse é somente as almas, sem ganância e sem egoísmo. Eu prefiro somente uma alma do que ter o mundo em minhas mãos. Se eu ganhar somente uma alma, será grande o meu galardão. Muitos não dão valor para as almas, trocam elas por prata e ouro. Quero muitas almas em minhas mãos do que minhas mãos cheias de tesouro. Vale muito mais que o mundo inteiro. Porém, os tesouros da terra são passageiros. E direi perante o Senhor quando eu ali chegar, e nem mesmo uma pobre alma por negligência não lhe apresentar. Eu prefiro somente uma alma do que ter o mundo em minhas mãos. Se eu ganhar somente uma alma, será grande o meu galardão. Muitos não dão valor para as almas, trocam elas por prata e ouro. Quero muitas almas em minhas mãos do que minhas mãos cheias de tesouro. Na cruz morri por ti, ó pecador, meu sangue ali verti, provando amarga dor. Na cruz a minha vida pus, do céu por isso vim, das trevas te chamei à luz, que fazes tu por mim. Imensa foi a dor
vida pus.